Eu amo a minha igreja. Eu amo esta igreja. Eu amo a igreja de Cristo. De uma maneira geral, eu amo a minha igreja local, porque realmente é aqui que eu me alimento. É aqui que eu congrego. É aqui que sou desafiada. É aqui que eu uso os meus dons. É aqui que eu estou. É aqui que Deus me colocou. Então eu amo esta igreja. De coração, cada um de vocês. Eu amo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja. Eu amo a igreja de uma maneira geral e às vezes nós sabemos que muita coisa dentro de algumas igrejas que não está correta, muitas pessoas que não se comportam como deveriam, mas lembrem-se que a igreja é a noiva de Cristo. Não digam mal da igreja, edifiquem, não acusem. E quem vê os meus posts, não sei como é que se diz em português, no Facebook, muitas vezes eu tenho posto hashtag Love My Church e há outro hashtag que eu costumo pôr. Love God, Love People. Alguém já reparou isso? Ninguém repara nos meus posts. Ama Deus, ame pessoas. E eu hoje vou falar precisamente sobre isso. Ame a Deus, ame pessoas. Porque sabem uma coisa? É impossível amar a Deus e não amar pessoas. Eu quero começar por ler primeiro, vamos só orar. Pai, Tu és amor, Senhor, e esta noite nós queremos aprender não somente o quanto nós somos amados por Ti, Senhor, mas acima de tudo também como amar outros. Nós sabemos que Tu nos mandas Te amar, que nós devemos Te amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força. E devemos amar outros como a nós próprios, Senhor. E nesta noite, Pai, Tu possas abrir o nosso coração para a Tua palavra, que Tu possas, Senhor, falar com cada um de nós. Senhor, que cada mente, Senhor, esteja preparada para ouvir a Tua palavra. Cada coração, Senhor, que seja terra fértil para cair a Tua semente. Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir de Ti, Senhor. Pai, fala conosco, transforma as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos a amar, em nome de Jesus. Amém. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nunca ninguém viu a Deus, mas sabe como é que você consegue ver Deus? Olha aí para o lado. Toda a gente está a olhar para mim, eu sei que eu sou bonita, mas olhem para o lado, olhem para a outra pessoa que está ao vosso lado. Você deve ver Deus na vida do seu irmão. Porque sabem uma coisa? Deus manda que nós o amemos. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes isso é fácil, nós temos um relacionamento com Deus. Até é fácil amar a Deus. O nosso relacionamento com Deus é de nós fecharmos a nossa porta, é falarmos com Ele, é contarmos com Ele, é sabermos que somos amados. E isso é muito fácil, sabe porquê? Porque no nosso relacionamento com Deus, nós somos sempre os errados, porque Ele está sempre certo. O Deus é perfeito, Ele é amável, Ele nos aceita, Ele não nos condena, mesmo quando a gente age mal.
Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos perdoa. Ele está sempre pronto, cada dia, a nos amar a cada dia mais e mais. Então, um relacionamento com Deus, de uma maneira geral, é fácil. Sabem quando é que entra o problema? Quando Ele nos manda amar os outros. Há muitas pessoas que tentam ser cristãos porque amam a Deus e dizem, eu sou cristão porque amo a Deus. Mas falta a outra parte do mandamento. Amar os outros. Amar os outros como Jesus nos amou. Amar os outros como nós amamos-nos a nós próprios. E sabem uma coisa, essa parte não é fácil. Lidar com pessoas é difícil. Porque as pessoas nos magoam. Porque as pessoas nos julgam. Porque elas nos criticam. Porque elas muitas vezes são duras connosco. Elas não nos entendem. E então essa parte, às vezes, é muito difícil. É difícil. Mas sabem uma coisa? O nosso crescimento espiritual depende da maneira como nós lidamos com as outras pessoas. Da maneira como nós amamos as outras pessoas. Nós devemos sim desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Mas nós também somos, ou devemos, de desenvolver o nosso relacionamento com as pessoas. Em primeiro lugar, a nossa família. Em segundo lugar, a família que Deus nos deu, a igreja. Em terceiro lugar, as pessoas lá fora. Nós devemos de ter relacionamentos saudáveis. Uma das coisas mais tristes na nossa geração, e não é só na geração dos mais novos, a nossa mesmo, é que nós não temos relacionamentos verdadeiros. Se nós formos a contar quantas amizades verdadeiras nós temos, vocês vão dizer, eu tenho um verdadeiro amigo, 2 talvez. Muitas pessoas não têm ninguém. Em que elas possam tirar a máscara, em que elas possam conversar, em que elas possam se abrir, em que elas possam chorar, rir, em que elas verdadeiramente possam ser elas próprias. A coisa mais valiosa que nós podemos ter no mundo são amigos. Isso é uma das coisas mais valiosas. E por causa de uma série de fatores, hoje em dia nós não relacionamos muito bem uns com os outros. Nós não falamos, nós não temos tempo para estar verdadeiramente. Nós muitas vezes não ouvimos quando estão a falar connosco. Nós fingimos que ouvimos, mas a nossa mente está lá do outro lado. Isso começa bem em casa. Eu faço um esforço tremendo para ouvir as minhas filhas, porque às vezes a minha mente vai para o outro lado. Mas sabem uma coisa? Quando Deus nos manda amar, amar não é uma escolha, é um mandamento. Então nós não podemos escolher amar este, não amar aquele. Ou eu vou só amar a Deus, não interessa mais nada. Nós somos filhos de Deus. Ou todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, se nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus. E sabem o que é que o filho tem? Tem a natureza do Pai. E como tal, a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, nós temos a sua natureza, nós temos o amor dele derramado nos nossos corações. Nós já temos tudo aquilo que é necessário para amar os outros. Sim, às vezes é difícil, mas sabe uma coisa? Ele já nos deu tudo para que nós possamos verdadeiramente amar uns aos outros, como Ele nos amou. De servir, de dar. Deus nos criou com uma necessidade de amar e sermos amados, de sermos aceitos. De termos alguém connosco, ou várias pessoas a cuidarem de nós. Isso é uma necessidade que nós temos, que foi Deus que nos deu. Quando Deus criou Adão, Ele soprou a sua vida, a vida de Deus, a zoe de Deus, Ele soprou sobre Adão. E Adão, ele
tinha essa necessidade, mas essa necessidade era completamente suprida por Deus. Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Quando ele pecou, essa necessidade continuou lá, mas quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Então ele não conseguia ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele não conseguia suprir essa necessidade de amor, de ser amado, de ser aceite. Essa segurança, ele já não a tinha. E com isso, ele procurou satisfazer, e hoje em dia, muitos de nós procuramos satisfazer essa necessidade com muitas coisas. Muitos procuram em dinheiro, em poder, vícios, trabalho, sexo, tanta coisa que nós precisamos para podermos ter essa necessidade satisfeita. Mas nós sabemos que só há um lugar que pode saciar essa necessidade de sermos verdadeiramente amados. É quando nós nos entregamos a Deus, é quando nós temos uma experiência de nascer de novo, em que Deus vem e Ele recria o nosso espírito. Nós voltamos a viver Ele novamente, Ele faz como fez a Adão, Ele sopra a sua vida. Todos aqueles que nasceram de novo, todos são filhos de Deus e têm a vida de Deus dentro deles. Então eles têm o amor de Deus dentro deles. E não só eles têm o amor de Deus, mas eles têm a capacidade de amar e têm a capacidade de entender o amor de Deus. Então quando eles são amados, quando eles sabem o quanto Deus o ama, eles têm uma capacidade de amar. Porquê que a gente não está a amar mais? Porquê? Porque muitas vezes nós não sabemos isso, que nós já temos todas as coisas. Tudo está dentro de nós, os filhos de Deus. Toda a capacidade para amar, da maneira como as pessoas precisam de ser amadas, já está dentro de nós. E nós precisamos de realmente tomar posse disso. Muitas vezes fica confuso a palavra amor. E eu sei que muitos já sabem isso, mas alguns podem não saber. Quando a Bíblia foi traduzida, no original, a palavra amor era várias palavras. Que quando foi traduzida para o português, foi traduzida só amor. Mas na realidade, no original havia várias definições. Então nós tínhamos a palavra filio. Filio é o amor de amizade. É o amor de gostar. É o amor, eu gosto muito da Renilda. É o amor que realmente, portanto, isso, quando eu dizia eu amo a Renilda, eu diria filio a Renilda. Estão a perceber? Era um amor de amizade. Nós temos o amor storge. Eu não sou muito boa em... que é o amor de família. É um amor muito poderoso, porque é muito profundo. O amor entre a mãe e um filho, um amor de familiares. É um amor bem mais profundo. Mas mesmo assim, não é um amor, é um amor que falha ainda. É um amor que tem muito egoísmo, mesmo assim. E depois nós temos uma palavra que era a palavra eros, que definia o amor entre um homem e uma mulher, que na realidade é mais paixão. Tem a ver com a parte da atração. Define isso, não é? Muitas vezes, hoje em dia, o amor acabou. Na realidade, o eros é que acabou. A paixão acabou, né? Mas o amor, ele nunca acaba. E a palavra que era definida para o amor de Deus é ágape. Eu penso que toda a gente conhece essa palavra. Ágape. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É o amor que sacrifica, é o amor que serve, é o amor que dá a vida, é o amor que não busca os próprios interesses, é o amor que não quer vantagem, é o amor que é só dar.
é dar. Como nós vimos o princípio, Deus, Ele provou o seu amor por nós. Porquê? Porque Ele deu o seu Filho. Ele deu o Filho. Se nós não exercitamos, se nós não temos esse amor dentro de nós, então nós não conhecemos a Deus. Porque Deus, Ele é este amor. Ele é o amor ágape. É o amor que dá. É o amor que não julga. É o amor que aceita. É um amor verdadeiro. E este é o amor que nós precisamos para nós. Este é o amor que as pessoas lá fora precisam. É o amor que nós todos procuramos. É o amor que nos faz descansar. É o amor que nos faz sentir seguros. É o amor que acalma as nossas necessidades. É o amor que nós já não precisamos de andar à procura. Às vezes, nós mulheres, nós somos muito emocionais e muitas mulheres, elas andam à procura num homem, noutro homem ou outras coisas. Porque andam à procura deste amor ágape. Só em Deus nós conseguimos encontrar a verdadeira aceitação, o verdadeiro amor. Os homens muitas vezes eles procuram no dinheiro, em trabalhar, em ter poder, fama, muita coisa. Quando na realidade só Deus. Nas palavras sábias do rei Salomão, o rei Salomão, para quem não sabe, o rei Salomão teve as mulheres todas que ele quis. Teve o dinheiro todo que ele quis. Teve a fama toda que ele quis. Tinha tudo aquilo que ele queria. Ele tinha as casas todas que ele queria. E no final ele disse assim: vaidade. Tudo é vaidade. Nada interessa. É tudo sem valor. É tudo em vão. Porque a única coisa que realmente interessa é o amor de Deus. É estarmos no centro da vontade de Deus. Porque se nós não temos esse amor, se nós não conhecemos a Deus, muitas das coisas que nós fazemos que parecem boas, elas são vazias. Muitos atos que nós fazemos, eles são vazios. Eu quero ler 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso nos valerá. Vocês ouviram o que eu disse ou ouviram ali o barulho do... Foi irritante. Sabem uma coisa? Ela até foi lá atrás chamar a atenção dele, mas sabem uma coisa? Primeiro versículo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Sabe o que isto quer dizer? Serei como um som que irrita. Como algo que não interessa. E sabem porquê que isto está aqui? Sabem porquê que eu fiz aquilo? Muitas vezes nós queremos amar, mas muitas das nossas palavras são barulho e só servem para irritar as pessoas. Muitas vezes, quando nós falamos de Deus, nós não estamos a ser amorosos, nós estamos a ser assim, como aquele som irritante. E as pessoas, vai-te embora. Porque nós não estamos a amar. Nós estamos a falar, eu falo a língua dos anjos, eu sou muito culto, eu tenho muito conhecimento bíblico. Não interessa. Se não for com amor verdadeiro, é um som irritante. Muitas vezes nós, mulheres, queremos os nossos maridos falar alguma coisa, só irritamos. Porquê? Porque nós não estamos a usar amor. O mesmo com os nossos filhos, o mesmo com os nossos amigos. Qualquer coisa que a gente faça, se não for com amor,
se não for com o amor de Deus, se não for com o amor verdadeiro, é um som irritante. Isso explica muitas coisas. Porquê é que as pessoas às vezes não nos ouvem? Porque nós não temos o amor de Deus em funcionamento. Nós já temos, como nós já vemos, e esta noite eu quero que vocês saiam daqui a saber, se vocês são filhos de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus têm a natureza de Deus. Deus é amor, por consequência, nós temos o amor de Deus dentro de nós. Este amor sacrificial, este amor que pode todas as coisas, este amor que serve. Este amor que não é egoísta, este amor que é amável. Nós temos isto dentro de nós, mas nós precisamos de exercitar como tudo aquilo que Deus nos deu. Deus nos dá tudo. Efésios diz que nós já temos todas as bênçãos. Todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós. Todas. Que nós precisamos para viver uma vida santa e agradável a Deus. Mas a decisão é nossa, porque muitas vezes nós oramos a Deus para Ele fazer coisas quando Ele está à espera que nós façamos. É da nossa responsabilidade fazer, é da nossa responsabilidade obedecer, é da nossa responsabilidade amar e servir como Deus quer que faça. E quando nós começamos a fazer, Ele nos vai capacitando mais, o amor vai crescendo mais, a capacidade de amar vai crescendo. João 13:35 diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É nisto que as pessoas lá fora vão conhecer. Sabem porquê é que as pessoas, não há aqui mais pessoas neste momento? Porque o nosso amor é muito pequeno. Porque a maneira como nós nos amamos não soa. Porque nós somos muito egoístas ainda. Porque as pessoas, elas vão ver que nós somos discípulos de Jesus quando nós verdadeiramente amarmos uns aos outros. É quando pregarmos muito bem a Bíblia, não. É quando tivermos aqui muitos milagres, prodígios e maravilhas, não. Isso não é. Jesus nunca disse, antes pelo contrário. Jesus disse, muitos virão e dirão, eu fiz profecias, eu expulsei demónios, eu fiz isto e aquilo em teu nome. E Ele vai dizer, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Porque a maior característica de um cristão é o amor. E nós somos conhecidos pelas outras pessoas através da maneira como nós amamos. Como nós vamos amar? Agora vamos. Como nós vamos amar? Colossenses 3, 12-17, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Deus te ama. De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Quem é que tem que suportar? Nós. Quem é que tem que perdoar? Nós. Quem é que tem que se revestir? Nós. Nós temos que fazer estas coisas. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu não tenho tempo para ir. Eu gostava que vocês se habituassem a trazer caderninho, papel, caneta, pelo menos para marcar os versículos. Estes versículos que estão aqui, são chave para nos ensinar como lidarmos uns com os outros. O que fazer?
Quando as pessoas realmente, quando nós temos problemas, o que fazer uns com os outros, de nos amar uns com os outros. Amar é um verbo. As pessoas difíceis que Deus coloca na sua vida, não é um erro, é porque é realmente uma bênção para si. Como você vai aprender a ser mais paciente se não tiver alguém difícil na sua vida? Como é que você vai crescer em paciência? Como é que você vai aprender a ser gentil se não tem alguém rude na sua vida? Eu já disse isso e é uma coisa que eu... Sabe porquê é que Deus nos dá um marido, uma esposa? Não é para nós sermos felizes. É para nós sermos santos. É para nos fazer santo. Não há nada mais complicado do que um casamento. Porque é onde nós aprendemos a servir, a morrer para nós mesmos, a perdoar todos os dias, a realmente fazer sem esperar receber de volta muitas vezes. Esse é o casamento. Mas sabe o que é que nos atrapalha de verdadeiramente nós crescermos? Murmuração. A murmuração. Aqui diz, sede agradecidos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo meu marido. Que apesar dele muitas vezes fazer isto e isto e isto, ele também tem muitas qualidades. E por causa dele fazer isso, eu estou a aprender a ser mais paciente. Eu estou a aprender, eu estou a crescer em graça. Eu estou a aprender como lidar com determinadas situações. E muitas das coisas que nos magoam, que nos afligem, têm mais a ver connosco do que com a outra pessoa. Você sabia? Coisas que nos irritam muitas vezes têm a ver com feridas que nós temos. Com coisas do passado. Coisas que nos fizeram. E que às vezes alguém toca lá nessa ferida e dói. E nós não queremos. É por isso que primeiro nós temos que conhecer o amor de Deus. É por isso que primeiro nós temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Para que depois nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com as pessoas. E temos relacionamentos verdadeiros. A maneira como você trata as outras pessoas é o termómetro, é a indicação de como você está a nível espiritual. A maneira como você responde quando alguém é mais duro consigo. A rapidez com que você perdoa alguém. Isso é um termómetro para saber como está o meu relacionamento com Deus. Como está a minha maturidade cristã? Como é que eu estou? Como é que eu estou? Passei aqui umas coisas. Como eu disse, as pessoas feridas, elas têm tendência a ferir. As pessoas amarguradas, elas têm tendência a ser rudes, a ser maldizentes. Mas sabe uma coisa? Quando você ama e quando você aprende a amar essas pessoas difíceis, o seu amor vai transformar a vida delas. O seu amor vai fazer diferença na vida delas, porque você vai ser o veículo que Deus escolheu para tocar na vida delas, para fazer diferença na vida delas. Porque muitas, quando eu falo assim, pessoas difíceis, tenho a certeza que você vai pensar numa outra pessoa. Vai logo, aquela pessoa. Há sempre pessoas difíceis na nossa vida. Mas sabe uma coisa? Muitas dessas pessoas, elas estão tão feridas, elas estão tão magoadas e elas estão habituadas a atacar para se protegerem, a ferir para proteger a sua ferida. E se vocês desarmar com uma palavra de amor e carinho, com atenção, com algo, fazer algo para essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer uma diferença tremenda na vida dessa pessoa. Tremenda. Não desista. Peça a Deus mais amor, Ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar. Sabem, quando eu estava a preparar isto,
Sabem qual é o pior inimigo de um relacionamento? Qual é o pior inimigo de um casamento? De uma amizade? Sabem qual é? Não é, num casamento, por exemplo, não é dinheiro, não é sexo, não é nada disso. O pior inimigo num relacionamento, num casamento, são expectativas não cumpridas. Eu vou explicar. Imaginem um marido. Casam, o marido está com aquela expectativa de chegar a casa, ter a comidinha feita, os filhinhos sentadinhos à mesa, todos bem comportados, a comer a comidinha, florzinhas assim no centro da mesa. Ele chega, descalça, senta-se, vai ver televisão, a mulher vem, traz assim um cafezinho para ele, um chazinho, a casinha toda muito arrumada. Essa é a expectativa. Qual é a realidade? O marido chega a casa, a mulher está pelos cabelos com os filhos que tiveram lutaram com o outro e desarrumaram tudo e lançaram comida para o chão. E ela vem todo amoroso e ela, sai daqui, estou a fazer o almoço. A camiseta do... Né? A expectativa é a mulher toda bonitinha, com coisa, salto alto, né? Cabelinho arranjado, chega à casa... Isso são coisas que às vezes nós não pensamos, mas na realidade nós temos ideias romantizadas na nossa cabeça que estragam os nossos relacionamentos. Eu não estou a falar só entre marido e mulher, mas isso acontece muitas vezes. Mas entre relacionamentos de amizade também. Nós esperamos que determinada pessoa faça algo por nós. Eu vou dar um exemplo meu, que vocês não sabem, mas houve um dia em que eu fiquei tão triste. Com as meninas da terça-feira, eu vou já dizer que foi com as meninas da terça-feira. Eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque ninguém disse que não vinha. Isto já foi há alguns meses, isto já foi há algum tempo. E eu fiquei triste e começou aquela tristeza, aquela mágoa, aquela o pessoal não gosta de mim, o pessoal não me ama mesmo, não quer saber, não dá valor e ficou esta coisa a remoer e tudo. E o meu coraçãozinho, eu chorei, vocês não imaginam o quanto eu chorei. E tu sabes, eu contei-te. Pois foi. E fui, Deus, o que é que eu faço e tal. Entretanto, passado uns dias, um ou 2 dias, eu estava a falar com a Lucy, né? Que a Lucy, que ela, na realidade, ela é a pessoa que eu tenho assim, que eu converso muito e que me ajuda. E eu estava a conversar e ela disse assim, isso era a sua expectativa para elas. Na realidade, não quer dizer que seja certo ou errado. Estão a perceber? Não quer dizer que aquilo que as pessoas façam é certo ou errado. Às vezes não é certo. Mas na realidade eu estava triste porque eu criei expectativas de algo. E isso magoou-me. E isso feriu. Quando ela disse isso, parece que foi tipo um bálsamo no meu coração. Eu disse, é verdade. Não são elas que estão erradas, sou eu. Não que esteja errada, mas os meus sentimentos, a maneira como eu sou, tocou uma ferida e isso fez com que eu ficasse magoada. E isso, quando eu entendi que realmente eram as minhas expectativas que não tinham sido cumpridas, eu simplesmente larguei. Foi assim, foi logo embora. Eu nem nunca mais falei, não falei com ninguém, porque realmente eu ia falar, eu ia chamar a atenção, Não, fui eu. Era o meu eu, era as minhas inseguranças que estavam a atuar. Então, quando acontece algo, olhe primeiro para si. Às vezes é algo romantizado que você criou.
Ou às vezes, na realidade, a pessoa nem sabe ou não faz a mínima ideia que você esperava isso dela. Num casamento há que haver um diálogo, né? Mas nós também não podemos ter. Ontem foi muito bom, né? O nosso jantar de casais foi muito bom. E nós estávamos a dizer das coisas que irritam um ao outro. O meu marido fazia algo que era, ele deixava uma coisa aqui, eu não podia mexer. Mesmo que seja onde for. Porquê? Porque ele sabe que está ali, eu não posso mexer. E aquilo irritava-me, que era uma coisa doida. Agora, neste momento, já só me irrita passado uns 3 ou 4 dias. Porque é importante para ele. E então eu já consigo passar por aquilo, o meu coração está na boa e tal. Só que ele às vezes sabe que isso também é importante para mim. E então ele esforça-se também para não fazer aquilo, mas ele ainda continua a fazer. Só que nós é dar e receber. O amor, ele não busca os próprios interesses. Nós não podemos ter só as nossas vontades feitas. Antes, pelo contrário, na realidade, nós devemos de procurar fazer as vontades da outra pessoa. Fazer a outra pessoa feliz, servir a outra pessoa. E quando nós fazemos isso, a outra pessoa vai fazer o mesmo por nós. O relacionamento muda completamente. Completamente. Uma das maiores armadilhas entre relacionamentos é precisamente isto. É falta de perdão. Lá em Colossenses, onde nós vimos, ele diz para nós perdoarmos uns aos outros. Amados, falta de perdão é algo que nos prende. É veneno dentro de nós, que nos impede de ter um relacionamento, em primeiro lugar, bom com Deus, porque Ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Se nós não temos perdoado, Deus, não que Ele não nos perdoe, porque Ele já nos perdoou de tudo, mas o nosso relacionamento com Ele vai estar impedido. Então nós temos que completamente liberar perdão, abrir o nosso coração, decidir perdoar. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Assim como amar é uma decisão, é uma ação, é algo que nós fazemos, não é algo que nós sentimos, porque muitas vezes nós não queremos fazer. É ir às vezes contra a nossa vontade e os nossos sentimentos. E amar, nós verdadeiramente, nós devemos de perdoar de coração, constantemente. Cuidado, porque às vezes há pequenas coisas que nós não vemos e que nós achamos, já passou, já está tudo bem, mas que isso afeta o nosso relacionamento, tanto com Deus como com as outras pessoas. Se houver alguma coisa, não passe só uma tintazinha, já passou, coloca debaixo do tapete. Peça a Deus para sondar o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Nós temos aprendido no nosso curso, mais uma vez eu digo, façam o curso que ainda não tiver a fazer na sexta-feira. É muito bom. E nós temos aprendido realmente que uma das coisas mais importantes é nós sermos verdadeiros com Deus. Deus não se importa aquilo que a gente fala. Mesmo que seja maior disparate, Deus quer ouvir aquilo que nós temos no nosso coração. E quando nós abrimos o coração para Deus, Ele vem, Ele nos enche, Ele nos lava, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos capacita, Ele muda o nosso interior. E com isso, tudo o resto fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Às vezes, uma das coisas que nós como cristãos, às vezes nós ficamos um pouquinho embaralhados com esta do amar. Porque parece que nós temos que ser sempre bonzinhos, que nós temos que aceitar toda a gente, que nós temos que nos relacionar com toda a gente. Mas não é verdade e não é isso que Deus quer que a gente faça. Se alguém é prejudicial para a sua vida, se alguém é tóxico, se você tem alguém na sua vida que só sabe dizer mal, que quando você está perto, aquela pessoa
Parece que você sai de lá carregada, triste, cansada. Não tenha relacionamento com essa pessoa. Não tenha nada contra essa pessoa, mas você não tem que ter um relacionamento com uma pessoa que é prejudicial para a sua vida, particularmente a sua vida espiritual. Não tenha relacionamento com alguém que é prejudicial para o seu casamento ou para a sua família. Uma coisa é amar, outra coisa é ter um relacionamento. Eu já cortei pessoas da minha vida porque elas eram prejudiciais para mim. Eu amo essa pessoa de paixão. Eu continuo a amar, eu perdoo, não tenho qualquer mágoa contra essa pessoa. Mas eu cortei ela da minha vida. Porque ela era muito prejudicial para mim e para a minha família. E eu falo, se for preciso, com ela, mas é assim, a partir do momento em que ela começa a dizer determinadas coisas, eu corto. Nós podemos e temos a liberdade. E inclusive há um versículo que eu quero ler que diz assim, 1 Coríntios 5:11, diz assim: mas agora estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Nem devem comer. Dentro da igreja, ele diz que alguém que se diz irmão. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que se dizem crentes, que vão à igreja e na realidade são pessoas que são caluniadoras, são pessoas que não têm boa reputação, são pessoas que são tóxicas. Você não deve nem sequer comer. Quer dizer comer, ter comunhão com eles, sentar-se com eles. Não, você tem que cuidar da sua vida emocional e da sua vida espiritual. Isso é ser um verdadeiro cristão. Dentro da igreja, nós devemos realmente cuidar de ter um bom relacionamento com todas as pessoas. E sabem uma coisa? Nós devemos e deveríamos de desenvolver relacionamentos profundos uns com os outros. Nós deveríamos de fazer isso. Agora nós devemos ter cuidado que, como Jesus disse, há o trigo e o joio a crescer junto. Mas não é por causa disso que você não vai desenvolver relacionamentos. Mas você deve ter cuidado com essas coisas. Se você acha que alguém não é bom para a sua vida, exclua. Mas continua a amar essa pessoa. Continua a cuidar. Depois nós temos também que ter cuidado com o crescimento de cada um. Às vezes nós somos muito rápidos a condenar. Aquele diz que é cristão, mas cuidado com isso. Diz que a boa obra que Jesus começou, Ele a vai terminar. Ele vai terminar lá no final. Mas sabem uma coisa? Ele ainda está a fazer. Não julgue só porque a pessoa ainda está em determinada situação. Ainda não conseguiu ultrapassar alguma coisa. Nós devemos de crescer mais e mais em maturidade, ser cristãos maduros, discípulos de Jesus, que verdadeiramente amam, mas nem todos estão no mesmo nível. Então não vamos ser rápidos a julgar alguém e colocar de parte. Às pessoas de fora, que às vezes é mais fácil nós perdoarmos e sermos brandos com as pessoas de fora do que as pessoas da igreja. Não sei porquê, não é? Somos muito rápidos a julgar as pessoas dentro da igreja, os nossos próprios irmãos. Mas em relação às pessoas de fora que não conhecem Deus, lembrem-se de uma coisa, que isso ajudou muito na minha visão. Elas estão cegas. Elas estão cegas. Diz que o príncipe deste mundo, Satanás, as cegou o entendimento. É como se elas andassem na escuridão. Elas não sabem melhor. Mas a natureza delas ainda é pecaminosa. Então o que é que elas vão fazer? Pecar.
Porque essa é a natureza das pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Deus e que não são nascidas de novo. Então, se alguém do mundo peca, é normal. É o que eles fazem. Então, nós devemos de amar, não condenar, não julgar, mas saber que elas podem ser alcançadas pelo amor de Deus. Orar por elas, falar com amor, edificar as pessoas, não concordar com as práticas dela, porque hoje em dia é muito difícil, porque se tu não concordas comigo é porque estás contra mim e não me amas. Essa é, hoje em dia, a atitude das pessoas lá fora. Se eu não concordo com o casamento homossexual, automaticamente eu odeio os homossexuais. Mas não é assim. Isto é uma mentira que Satanás tem colocado na mente das pessoas. E aí nós temos que ter muito cuidado em amar as pessoas. Mas dizer, eu não concordo, se elas perguntarem. Não, a Bíblia fala. E com muito amor, nós não sermos como barulho estridente, mas sermos amorosos naquilo que fazemos, mas verdadeiros. Não tenham medo de falar a verdade. Muitas vezes as pessoas vão nos odiar por causa disso. Porquê? Porque nós vamos falar a verdade. Mas nós devemos de continuar a amar, a abençoar, a orar a Deus, a não achar que nós somos melhores. Nós também às vezes temos essa, eu sou cristão e assim a gente enche o peito. Nós não somos melhores. Simplesmente Deus teve misericórdia da nossa vida. Ele abriu os nossos olhos para nós vermos onde nós estávamos. Ele abriu o nosso coração e fez morada em nós. E por isso a gente somos gratos. Mas nós não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Elas estão perdidas. Então, resumindo, ama a Deus acima de todas as coisas. E sabe o que é amar a Deus? Jesus disse assim, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer. Amar a Deus não é estas canções bonitas que nós cantamos. É bom, faz parte da adoração a Deus. Mas amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Não é vir só à igreja, ouvir e pronto, já fiz o meu dever esta semana. Amar a Deus é durante a semana. É quando as escolhas que nós temos que fazer, em vez de fazermos as nossas próprias escolhas, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, nós realmente decidirmos obedecer a Deus, fazer a sua vontade, colocar a sua vontade em primeiro lugar, negar-se a si mesmo, morrer para nós próprios. Isso é o que nos é pedido como crentes, como cristãos. Amar ao próximo, servir, ser gentil, amoroso, ser luz, ser sal, falar a verdade com amor, ter relacionamentos profundos, sem máscaras. Um dos meus maiores objetivos, que eu oro muito a Deus, é que realmente nós possamos ter relacionamentos sem máscaras, sermos nós próprios. Sabem uma coisa? Quando nós decidimos ser nós próprios, Deus começa a transformar muito a nossa vida. Nós não precisamos ser outras pessoas para as pessoas nos amarem. Porque esse amor nunca vai nos levar a lado nenhum. Deus já nos aceita como nós somos. Então vamos ter relacionamentos realmente profundos e sem máscaras. Decida amar e perdoar, limpar o seu coração toda a mágoa e raiz de amargura. Lide com suas expectativas não cumpridas. Lide com isso. Não lute pelos seus direitos. Você já perdeu. Você sabe quando foi batizada. Não sei se toda a gente aqui, alguns talvez ainda não tenham sido batizados. Sabe quando você
foi colocado dentro das águas, aí você morreu para o mundo. E sabem uma coisa? Você morreu para os seus direitos. Você morreu para o eu. Você morreu para todas essas coisas que você acha que deve ter. Tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de não sei o quê, ela fez-me isto, ou aquilo, ou esses direitos todos. Você já morreu para isso tudo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado com Ele. Eu já fui crucificado com Ele. Então, verdadeiramente, vamos nos amar. Vamos nos amar uns aos outros. Porque o amor é de Deus. Todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se tu não amas, não conheces a Deus. Porque Deus é o amor. Deus é o amor.